Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Nick. Esse é o Meditação e Tarô. E essa é uma mensagem aleatória que está vindo aqui para você que clicou neste vídeo. Vamos lá, gratidão pelo seu like, pela tua inscrição e compartilhamento. Meditação e Tarô voltou a ser visto aí pelo YouTube. Eu estou muito feliz. E a gente já tem a energia de Júpiter, o poder e a abundância. E no fundo do deck a gente tem liberdade e inovação com a energia de Urano. Então vamos entender a mensagem que sai aqui para você. Certamente você não chegou aqui por acaso, tá? Vamos entender a energia que já vem de cara para você? Para qual grupo de pessoas estamos falando? Opa! E agora, hein? Que não vai estar aqui. Veio de pegar aqui um outro oráculo, mas já achei. Não estava, mas já está agora. A liderança pode lhe trazer o seguinte desafio: ser um exemplo para o coletivo através dos seus aprendizados pessoais. Tem alguma situação que você está vivendo aí na tua vida, eu sinto, que você precisa expressar a sua voz para um grupo grande de pessoas e talvez você não tenha noção do tamanho dessa missão, tá? Aqui a gente não tá falando de livre-arbítrio, né? Aqui a gente tá falando de missão mesmo, queridos, tá? Tô aqui pegando o restante das informações. Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada, ok? Então, existe uma missão aí da qual você tá tentando se distanciar de qualquer forma, tá? Porque você está sentindo que é muito difícil, a sensação que eu tenho. Você está olhando para as coisas agora e falando, poxa, então quer dizer que para ser um curador, né? Para ser um curador, então agora é necessário que eu viva as experiências mais desafiadoras para que eu possa expressar a minha voz de alguma forma. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou oraculista, sou terapeuta holística, sou mentora de prosperidade. E sabe quando que eu ganhei mais credibilidade na minha vida? Foi quando eu comecei a expressar verdadeiramente as minhas vulnerabilidades. Sabe por quê, meus amores? Às vezes a gente entende que para a gente ser uma pessoa de respeito, a gente tem que viver uma vida perfeita. E aí eu digo para você, ninguém vai viver uma vida perfeita. Para a gente ter empatia com a dor do outro, é necessário que a gente tenha vivido experiências na nossa vida que faça a gente entender que a dor do outro não é mimimi, não é verdade? Sempre que a gente julga um consulente, um paciente ou alguma coisa do tipo, é como se a gente estivesse pedindo para viver o mesmo destino, para que a gente pudesse então se colocar no lugar dos outros. Então isso que você está vivendo agora, eu sabia que eu tinha que passar essa mensagem, né? Que a maior parte do meu público são psicólogos, são médicos, não é verdade? São terapeutas, são oraculistas e pessoas que entram numa cobrança excessiva por ser perfeitos, porque adivinha só quem era assim? Adivinha só quem buscava a perfeição? Eu poderia achar, se eu não tivesse passado por essas coisas, que isso é simplesmente um absurdo. Mas eu sei o que é estar no seu lugar, tá? Então, o que eu posso dizer para você é que não vai adiantar. Você vai ter esse desafio e você vai precisar expressar a sua voz. O desafio existe, mas como você lida com o desafio são outros 500. Entendeu? O que mais que a espiritualidade traz para você? Da onde você me vê? Da onde você me assiste? Conta pra mim sua profissão, porque às vezes eu tô achando que são as pessoas, né? Aí de repente mais terapeutas, oraculistas, médicos, psicólogos, né? E às vezes a tua profissão é outra, completamente diferente. E você não me contou. Tem muitos advogados também, muitas enfermeiras, né? Conta pra mim sua profissão. Nick, sou dona de casa, então você também é um cuidador, né? O punhal, o bordel, a riqueza, o luar, o bilhete, as horas, o perfume,
a delicadeza, a direção. Eu sabia que essa carta ia sair. Impressionante. O resultado. Ok, a coruja. Beleza. Eu só quero entender para que grupo de pessoas que eu tô falando primeiro. Ajuda esse azulzinho aqui. O grupo de resgate. Vamos entender o grupo de pessoas que eu estou falando. Vamos fazer junto, tá? Que essa daqui só vem 4 cartas. E aí a gente vai junto entender. Eu sabia, é óbvio, são os buscadores, né? São os buscadores. E olha que curioso, eu tava refletindo sobre uma questão esses dias. E eu até criei um quadro aqui no Meditação e Tarô que se chama Brisas Aleatórias. Por quê? Às vezes eu me pego pensando durante o dia e refletindo sobre uma questão completamente aleatória de vida, das pessoas que me procuram, né, do meu público de forma geral, e eu comecei a refletir sobre os buscadores. E eu sabia que em algum momento essa mensagem ia chegar. E olha só, será que o buscador, ele realmente quer encontrar? E aí você fala, claro, Nick, porque é o buscador. Mas será que a grande paixão do buscador é encontrar ou é a busca? E aí por isso que muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente está sempre precisando de algo maior. Encontrar algo mais profundo, algo mais intenso, algo mais verdadeiro, algo que preencha a nossa alma. Será que, na verdade, a nossa falta de foco, de clareza do nosso objetivo não faz com que a gente fique tantas vezes buscando e buscando e buscando? O fato é que você quer ser líder. Ou talvez você não queira, mas você nasceu para ser. E o fato de você ter nascido para ser líder diz muita coisa sobre o que você está vivendo nesse momento. Eu, na minha audácia, sabia que eu tinha a missão de ser mãe de santo. E eu não falava disso, tá? Publicamente. Eu não abria a boca para falar sobre isso. E eu falava, eu não vou, eu tenho 2 filhas, eu tenho a Gabriela e eu tenho a Júlia. Eu não vou ter mais filhos, eu não nasci para ser mãe de santo. E falei para a espiritualidade assim, me obrigue. Eles me obrigaram da pior forma. Porque algumas coisas a gente só vai entender, mesmo por mais desperto que a gente seja, por mais desconstruído, por mais livre, porque eu passei por todas essas etapas. Eu tive que simplesmente aceitar a minha missão. Porque eu entendi que aceitar a minha missão era um ato de maturidade espiritual. E aí abri o meu terreiro, né? Que não é aberto ao público ainda, mas será. E isso já tem em torno de 2 anos, para mais até, sabe? Em algum momento, meus amores, a gente vai ter que tomar decisões na nossa vida. E se a gente veio com a missão de liderar pessoas, de ser ouvido, de colocar a nossa voz, é porque tem um propósito. Você tá buscando, mas você tá buscando o quê? Eu vejo que, na verdade, existem pessoas buscando você para dar conselhos, né? Pedindo conselhos a você. E você tem os melhores conselhos muitas vezes, como todo bom buscador e curador, que tem dificuldade de fazer isso com a própria vida, não é? A verdade é que você só precisa aceitar essa liderança e colocar essa liderança para fora. Talvez você que esteja me assistindo tenha a mesma missão que eu, mas ainda se sente inseguro porque foi tão desmotivada. E eu fui tão desmotivada também. Demorei tanto para acreditar na minha mediunidade, espiritualidade, tantos anos, tanto tempo. Até que eu fui obrigada a confiar. Talvez você tenha cruzado esse vídeo porque você está passando por um despertar da consciência imenso. E é só mais uma confirmação de que a sua voz precisa ser ouvida. Espiritualidade mostra nesse momento que você está cortando muitas coisas, você está cortando muitas pessoas, você está passando por uma quebra de muitas crenças.
Sabe o que eu vejo aqui? É como se você estivesse passando, inclusive, por um corte energético muito forte. Alguns de vocês passaram por quebra de demanda, sabe? Ou por situações que cortaram vocês de alguma forma, e aí eu sinto te dizer, você precisava viver isso. Eu não seria grata pela vida que eu tenho hoje se eu não tivesse perdido quase tudo. Às vezes, para a gente ter gratidão, a gente precisa chegar a vias de perder uma situação. Eu passei por isso. Talvez você esteja sendo obrigado a ter gratidão na sua vida pela tua saúde, pela tua espiritualidade, pelo teu dinheiro, tua prosperidade, o teu trabalho, a tua missão, a tua voz. Tem gente aqui que tá perdendo a voz, literalmente, direto tá ficando roxo, rouco, né? Roxo, estão perdendo o ar também. Porque tá sufocado, completamente sufocado numa situação. Perde a voz porque é como se a espiritualidade estivesse falando, se você não vai usar pra nada, também não precisa ter. Aqui, o que vem como obstáculo, né, o teu desafio, vem a carta do bordel. Eu vou precisar ser literal, tá? Com muitos de vocês aqui. Mas aqui pode ser que exista, sim, vício em pornografia, tá? Ou você do lado de alguma pessoa que tenha vício em pornografia. Ou então no vício em aplauso, de uma forma geral. E não se sinta mal, tá? Com o que eu vou falar e nem leve pro pessoal. A gente tem essa tendência de performar, porque a gente tá buscando por aprovação. E olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, muito louca, tá? É muito difícil a gente não passar por essa fase quando a gente trabalha com rede social. É um desespero pela aprovação, porque é a aprovação que faz a gente crescer, né? Seja nas redes, em qualquer outro lugar. Ou a desaprovação extrema, mas ninguém quer o cancelamento. Talvez exista uma busca que eu também vivi, e é muito bonito poder compartilhar isso com vocês, desesperada pelo aplauso. E aí quando você quebra isso, que você não quer mais o aplauso, que pode ser o que está acontecendo com você. Você não quer mais que o aplauso seja mentiroso. Você não quer mais o aplauso de pessoas que são irrelevantes para você. Mas talvez você precise um pouco mais nesse momento de inteligência emocional. Seja para abandonar os likes, ou a necessidade deles. Seja para retomar esses likes. Eu abandonei o YouTube por um período porque eu não queria mais ser refém da opinião dos outros. E esse afastamento foi necessário. Talvez você esteja vivendo um momento onde você não esteja conseguindo voltar para o holofote. Mas é lá que você precisa estar. Você precisa estar no holofote. Teu objetivo consciente Teu objetivo consciente agora é prosperidade, é riqueza, é a abertura dos teus caminhos, né? Você quer viver uma vida mais confortável, você tá tendo... Parece que você tá melhorando o teu merecimento. Muitos de vocês fazem a reprogramação mental aqui do canal do merecimento. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que chegaram no canal através dessa meditação, né? Então você já tá construindo uma mente mais abundante, de merecimento, e eu digo não só de questões materiais, tá? Porque prosperidade não é só dinheiro, entendeu? Tanto que eu mudei o nome da mentoria, né? Antes ela era Mentoria de Prosperidade, agora ela é Mentoria de Prosperidade, o Despertar. Que o que mais a gente trabalha é o desenvolvimento pessoal, né? Então o que mostra é que já existe uma clareza de que você merece mais, e você tá na busca dessa vida onde você é mais abundante, de uma forma geral, sabe? Você tá criando uma consciência de prosperidade, porém, o que a gente tem como uma influência desconhecida aqui, a gente tá no inconsciente do inconsciente do inconsciente, crenças enraizadas, tá? Eu imagino do que seja, mas mesmo assim, por isso buscadores. Talvez vocês estejam sempre buscando mais,
mais dinheiro, mais amor, mais... Não é ruim buscar mais, né? Desde que a gente não se desconecte completamente daquilo que a gente já tem, né? A gente só precisa se sentir grato pelo que a gente tem, ainda que a gente queira mais, tá? Mas vamos entender que influência desconhecida é essa. Que você não sabe. Opressão. Você foi extremamente oprimido. Você foi extremamente oprimido. Ou talvez você entenda que crescer mais vai te dar mais trabalho. E talvez você já esteja atolado de trabalho nesse momento, né, ser de luz? Talvez já tenha muita coisa que você está fazendo agora. Entendeu? Eu volto no exemplo do ser dirigente espiritual, ser mãe de santo. Por que eu não queria filhos de santo? Porque, pelo amor de Deus, eu já tenho tanta vida para cuidar, a minha própria vida já me dá tanto trabalho. De uma adolescente, de uma criança e de um marido. Maravilhoso, não posso reclamar daquele bombom, mas é tanta coisa, muitas vezes, que a gente está vivendo na nossa vida, que crescer mais dá trabalho, não é? E aí pode ser que você mesmo esteja se oprimindo, por exemplo, vamos supor que você é cartomante. Se eu tiver mais clientes, eu vou ter mais trabalho. Se eu receber muitas mensagens, eu vou ter mais trabalho. Que preguiça de responder mensagem. Ou que preguiça, eu tô tão exausto, eu tô tão exausto, eu tô tão exausto. Eu já falei isso na mentoria 1000 vezes. Todas as vezes que a gente reclama do cansaço, a vida vai dar uma trégua na nossa agenda para que a gente possa descansar. Então, quanto mais cansado a gente tiver, mais dificuldades para fechar vendas e clientes que te gerem muito trabalho a gente vai ter. Então, aqui a gente tem desde crenças de opressão, de pessoas que disseram para você que você não ia conseguir, que te oprimiram, que colocaram você numa situação dentro de uma caixinha e que agora para sair dessa caixinha está sendo muito desafiador. Tá? Ou até a própria opressão, de saber que vem muito trabalho pela frente. O custo de você ser uma pessoa pública, se eu provavelmente estou falando com pessoas ou públicas, ou pessoas públicas aqui, ou muito públicas, muito famosas, ou pessoas que estão a vias de se tornarem. Mas se eu dou a minha cara a tapa, se eu apareço, eu sei lidar com o sucesso? Você sabe lidar com o sucesso? Porque às vezes tudo que você está pedindo na sua vida é o sucesso. Mas às vezes você não sabe lidar com ele. Porque junto com o sucesso e com a visibilidade, não vem só o lado bom, né? Do dinheiro, do reconhecimento, também vem críticas. E muitas vezes vem críticas muito pesadas. Você está disposto a lidar com o sucesso? Para tudo tem um preço. Por fracasso tem um preço bem pior e bem mais alto do que o preço do sucesso. Basta você se conhecer que você não vai ser refém da opinião de ninguém. Aqui a gente fala sobre opressão. Sobre você ter sido oprimido diversas e diversas e diversas vezes. Como influências do passado, a gente está vendo uma comunicação aqui, você ouviu muita coisa, né? Você ouviu muita coisa. Ou alguma mensagem que alguém te mandou e que te desmotivou de alguma forma, alguém falando sobre o seu poder. Ou sobre a sua falta de poder. O que você ouviu nessa mensagem? Mostra pra mim, tarô, por favor. O que você ouviu nessa mensagem? Três de ouros, que muitos de vocês que sozinho vocês não iriam conseguir. Você vai precisar da minha ajuda. Você não vai conseguir sozinho. Ou então, de fato, alguém dizendo pra você, não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a resolver essa situação. E talvez isso tenha trazido pra você a consciência de algo, tá? O que você pode esperar no futuro próximo? Aqui a gente tem a carta do tempo, a carta das horas, 3 de espadas e o que mais? E o hierofante, tá? É assim, ó, presta atenção no que eu vou te falar. Sabe o que eu te contei ali no início do vídeo, do me obrigue?
Não se trata mais de escolha, agora é destino. O teu livre-arbítrio já foi de arrasta. Agora, ou você faz o que precisa ser feito, ou a vida vai levar você para o sofrimento. Ou você assume o teu poder, a tua liderança, a tua voz, ou a vida vai reformar, vai reformar não, vai aumentar sempre a certeza que você tem de que as pessoas não te escutam. Se dentre uma multidão, a tua voz mudar a vida de uma pessoa, sem que você queira transformar, sem a síndrome do Salvador, mas se a tua história e a tua voz mudar a vida de uma pessoa, então você já fez a diferença no mundo. Enquanto você continuar reprimindo a sua voz, a vida vai colocar você em situações de sofrimento aqui. A vida vai sempre reforçar as suas crenças de que a sua voz não é importante, de que aquilo que você fala é irrelevante. E o teu cérebro naturalmente vai se voltar para essas situações. Aonde a sua voz é calada, não é o lugar onde você deve permanecer. Agora é o momento de você entender a preciosidade do tempo. Quanto mais cedo você seguir essa missão, mais rápido você vai resolver essa situação e chegar onde você quer. Você é uma pessoa que consegue, a gente tem a carta do perfume, que consegue ver beleza, que consegue ter um faro, sabe? De quando uma situação vai dar muito bom e quando uma situação não vai dar bom. Então você é uma pessoa que sabe exatamente através dos seus instintos, eu tô dizendo aqui, quando algo vai dar certo. Mas você está querendo reafirmar para si mesmo algo que vai contra a sua percepção. Seja de forma consciente ou não. Você está precisando colocar o seu faro na vida. Talvez eu seja um pouco indelicada com o que eu vou dizer aqui, tá? Mas eu espero que você ouça num lugar de amor. Existem dois caminhos. Um caminho tá cheio de bosta. O outro tá cheio de flores. Por alguma questão, por alguma razão, quando você começa a caminhar pelas flores, pelo caminho das flores, você pode sentir que tem algo errado. Porque não tá te cheirando mal. Então você começa a buscar esse cheiro de que algo ruim pode acontecer. E aqui tá te dizendo, isso é só teu senso de merecimento. Faz a meditação. As pessoas, a tua reputação, né, dentre as pessoas que você admira, que te admiram. Porque as pessoas que não gostam de você, a gente não quer saber dessas pessoas. Enxergam você como uma pessoa que é capaz de trazer paz. Que é capaz de trazer, de falar com delicadeza. E olha, entenda uma coisa. Muitas vezes você se rotulou como uma pessoa muito difícil. E talvez você não tenha a menor ideia do quanto você é capaz de trazer tantas coisas incríveis para a vida das pessoas. Talvez você não tenha essa consciência nesse momento. Você é capaz de nutrir pessoas através da sua delicadeza e trazer a verdade de uma forma que qualquer um é capaz de ouvir. Porque a tua habilidade para conduzir algo é muito bonita, que você é líder, aqui você não é chefe. Você pode até ter se perdido disso no meio do caminho e ter se tornado uma pessoa mais autoritária. Mas aqui você nasceu para ser líder. E talvez você entenda a liderança como algo abusivo. Porque talvez toda a sua referência de liderança tenham sido pessoas abusivas. Olha que curioso. E você vem de forma tão oposta. E todas as vezes que você se perdeu foi porque você tentou ser como essas pessoas, mas você não é. Você pode ter se entendido na vida desse jeito, mas você não é essa pessoa. Você sabe nutrir. Você sabe nutrir. Que lindo. Eu sei que você tem medo do caminho e que você ainda não sabe muito bem qual que é a direção que você vai, né? Você ainda não sabe muito bem para onde ir.
E aqui tá te dizendo que é o primeiro passo, você tá precisando saber para onde caminhar. Só que aqui eu te dou uma dica, vai se comprometendo com situações mais a curto prazo, para você não desanimar. Porque como você está passando por um período de mudança e transformação muito grande nesse momento, o que pede aqui para você é que você se comprometa com coisas um pouco menores agora. Sabe, um dia de cada vez? É um dia de cada vez. Qual que é o teu primeiro passo? Grande buscador. Como eu falo nas meditações, olá, uma curadora é você, né? Para onde você precisa nesse momento apontar a sua direção? Para tudo que deu errado, né? Para tudo que primeiro, ó, você já sabe o que deu errado, não deu? Ó, a gente tem aqui energias que foram complicadas para você, sem sombra de dúvidas, né? Deu tudo errado? Deu. Então você já sabe o caminho que te leva à falta de grana, à falta de cliente, à falta de motivação, falta de felicidade. Você já sabe o caminho que te leva a isso, sabe? E agora qual que é o movimento, né, que você precisa ter? Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. É na construção. É no próximo passo. A gente tem aqui, ó, o 3 de ouros. É uma construção diária. Vou te dar um exercício. Faz assim, ó. Todos os dias eu quero que você pegue somente um objetivo. Que seja, hoje eu vou gravar um story. Hoje eu vou colocar a minha voz para fora. Hoje eu vou dizer uma palavra que seja no meu story, mesmo quando eu ache que ninguém tá me ouvindo, que ninguém tá levando a sério aquilo que eu tô falando. Eu quero que você só compartilhe um pensamento aleatório seu. Você não nasceu para ser irrelevante, para de agir como se você tivesse nascido para ser qualquer um. Para de agir como se você tivesse nascido para ser menor do que você nasceu. Qualquer ideia sua, eu só quero que você coloque para fora. Muitas vezes as pessoas veem a gente aqui, que já está há muito tempo lidando com comunicação, com pessoas, e acham que não houve uma caminhada, né? Que foi sempre assim, que sempre foi fácil ligar a câmera e falar. Não é verdade? Mas não foi sempre assim. A gente também teve uma caminhada, todos nós, né? E uma caminhada que ela não se refere somente a ganhar experiência com o público. Ela é muito mais além. É uma caminhada que envolve muito autoconhecimento, muito estudo. Lidar com muitas energias, muitas vezes contrárias. Sabe? Se você não se conectar com a pessoa que você é, profundamente eu te digo, se conectar mesmo, você sempre vai ser refém do que dizem que você é. E aí você vai acreditar nisso. Curioso falar sobre isso, né? Porque na mentoria ontem, se você é da mentoria, comenta aqui, da aula de ontem. Eu não sei quando que esse vídeo vai sair, mas eu tô gravando ele no dia 27, tá? Você recebeu a aula que a gente fala dos rótulos, né? Do que os rótulos muitas vezes acabam colocando como certeza na gente. Então, partindo do princípio que o teu cérebro entende por repetição, eu quero que você repita afirmações que não sejam vazias. Não adianta você estar endividado e dizer eu sou rico. Não adianta você estar num relacionamento abusivo e você dizer eu sou amado, porque o teu cérebro imediatamente vai barrar isso. Mas eu estou melhorando. Eu sou capaz de andar com as minhas próprias pernas. É um passo de cada vez. Você está ganhando tanta sabedoria. A gente fecha o teu jogo com a energia da coruja, dizendo que sim, você é capaz de ganhar essa sabedoria. E digo mais, você já tem a sabedoria que precisa para você chegar aonde você precisa chegar. Você já tem tudo que você precisa para o próximo passo. A gente não está falando do resultado final. A gente está falando somente do próximo passo.
Eu de longe tô aqui torcendo por você. Eu acredito na sua caminhada. Sabe por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Você não cruzaria o meu vídeo se você não fosse uma pessoa que estivesse disposta a crescer enquanto ser humano. Pode ter certeza do que eu tô te dizendo, tá bom? Eu tô aqui torcendo muito por você. Se você quiser participar da mentoria de prosperidade O Despertar, para trabalhar teu desenvolvimento pessoal, a tua prosperidade e prosperidade no amor, nas suas relações, na sua vida financeira, para que você tenha um entendimento do porquê que algumas coisas não andam, porquê que algumas coisas travam. Vai ser um prazer poder mentorar pessoas como você. Informações 11 96130 3264 e o valor dessa mentoria é R$ 71. Combinado? Um beijo grande no teu coração, paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau. Que lindo!